O que é a força resistente? Seria uma força capaz de exercer muita resistência? Seria uma resistência capaz de fazer muita força? Nesse vídeo eu quero discutir melhor o que seria essa força resistente, por que é interessante treiná-la e como, de fato, a gente consegue treinar isso. E esse vídeo surge porque semana passada eu postei um vídeo falando como que eu consegui muita resistência sem treinar resistência. Eu segui um conselho de um treinador que tinha falado: para você aumentar a resistência, você não tem que treinar resistência, tem que treinar força resistente. Eu não gostava de treinar resistência, mas gostava de treinar força. Então eu treinei mais pelo treino de força. E aí, 2 anos depois, eu participei de uma competição de rosca direta lá no quartel e acabou que eu fiz 5 minutos direto de rosca direta. Mesmo sem treinar bíceps há mais de 2 anos, mesmo sem fazer rosca direta, mesmo sem treinar resistência, eu fui lá, desbanquei, né, todo mundo, consegui fazer 5 minutos direto de repetição. A história completa está nesse vídeo e a ideia aqui, na verdade, é só recapitular, trazer esse contexto para a gente poder discutir melhor o que seria essa força resistente. Então vamos partir do princípio. Primeiro vamos pensar, o que é força? Força é a capacidade da gente levantar uma carga muito grande. Quanto maior a carga que eu sou capaz de levantar, maior é a minha força. E o que seria resistência? A resistência seria a capacidade de permanecer executando repetições por muito tempo. Uma definição mais ou menos assim. Então, conseguir ficar fazendo muitas repetições sem se cansar. Quanto mais repetições eu consigo fazer sem me cansar, sem fadigar, sem falhar, mais resistente eu estou. Basicamente, a gente precisa partir desses dois conceitos. Então, o que seria uma força resistente? Seria a capacidade de elevar uma alta carga por múltiplas vezes sem se cansar. Se a gente juntasse as duas coisas. Tá, mas é interessante, né? Porque eu vou combinar é como se eu combinasse força e resistência numa valência só. Eu vou conseguir levantar uma grande carga e permanecer levantando ela durante várias repetições. Essa que seria a lógica, mas beleza. E como que a gente treina isso? Como que a gente treina força? Basicamente eu vou pegar um treino, um protocolo de força. Você vai fazer aí vamos supor, 5 repetições, 6 repetições com a carga muito grande. Vai chegar ali no seu limite, ou perto do seu limite, descansar de 3 a 5 minutos e fazer outra série. Mais ou menos é assim que geralmente é um treino de força. As pessoas vão fazer ali de 3, 4, 5, 6 repetições com uma carga muito grande, 90% da repetição máxima, ou próximo dos 100%, e vai ter um descanso muito grande para poder conseguir completar isso novamente. E um treino de resistência? A resistência está no outro extremo do espectro. Se a força está no extremo, a resistência geralmente está em outro extremo, né? A resistência geralmente, como que ela vai ser treinada? Com cargas leves, muitas repetições e pouco intervalo de descanso. Então, enquanto o treino de força usa cargas pesadas, o treino de resistência usa cargas leves. Enquanto o treino de força usa longos descansos, o treino de resistência vai usar curtos descansos. Enquanto o treino de força vai usar poucas repetições, o treino de resistência vai usar muitas repetições. Então é como se eles estivessem em espectro opostos. Tá, e como então treinar a força resistente? Então vamos acompanhar comigo aqui o raciocínio, que eu acho que você vai conseguir entender a lógica. Suponha que você consiga colocar lá, vamos supor, 100 quilos, um peso aleatório aqui, 100 quilos no supino, e você consegue fazer 6 repetições. E aí você está treinando para força. E aí você faz 6 repetições com 100 quilos. E aí você vai ter que deixar ali uns 3 a 5 minutos para você se recuperar, para você fazer de novo aquelas 6 repetições. E assim prosseguir com o seu treino de força. Agora pense o seguinte, que você não vai fazer 6 repetições.
Você vai pegar aqueles mesmos 100 quilos e vai fazer apenas 2 repetições. Você concorda comigo que para eu poder fazer uma outra série, eu não vou precisar de 3 ou 5 minutos? Até porque eu, sem descansar nada, seria capaz de fazer mais 2 séries. Afinal de contas, eu não consigo fazer 6. Se eu fiz só 2, eu tenho potencial de fazer mais 4 sem descansar. Mas eu vou dar ali um descanso de 1 minuto, vamos supor. Ao invés de descansar os 5 minutos, eu vou descansar 1 minuto. E aí eu vou pegar e vou fazer de novo mais 2 repetições. Observe que neste momento, se eu quisesse fazer 4 repetições, em tese eu conseguiria. Porque se sem descanso eu já conseguiria fazer 4 repetições, dando 1 minuto de descanso entre as 2 primeiras e as 4 seguintes, provavelmente eu conseguiria fazer as 4 repetições com muito mais força, resistência, muito mais performance do que se eu tivesse feito as 4 repetições em seguida das 2 primeiras. Mas eu vou fazer só 2 e vou descansar mais 1 minuto. Observe que depois de 1 minuto, provavelmente eu consigo fazer mais 2 repetições. Por quê? Porque se eu não tivesse descansado nada, eu teria feito 4 repetições. Eu conseguiria fazer mais 2. Se eu descansei 2 minutos entre as 2 1 minuto entre as 2 primeiras e mais 1 minuto entre as 2 segundas, provavelmente eu consigo fazer 2 repetições e ficar tranquilo. E quando você terminar de fazer essas 2 repetições, ou seja, você completou aquela mesma série que você fez, que você faria, né, com 6 repetições, você demorou mais tempo para você completar, porque lá, sei lá, vamos supor que você gastou 30 segundos para você fazer 6 repetições. Agora você vai ficar 5 minutos descansando. Mas aqui não, aqui você não demorou 30 segundos. Vamos supor que você demorou 10 segundos para fazer 2 repetições, descansou 1 minuto, mais 10 segundos, descansou 1 minuto, mais 10 segundos. Então você demorou 2 minutos e 30, você demorou 2 minutos a mais. Só que observe que agora, neste momento, com 2 minutos e meio, eu estou muito mais descansado, com menor custo de recuperação do que se eu tivesse feito as 6 repetições direto. Porque entre cada mini blocos de 2 repetições, eu coloquei 1 minuto de descanso. E quando você chegar, então, e completar a 6ª repetição, você vai ver que você está inteiro ainda. Muito menos desgastado do que se você tivesse feito aquelas 6 repetições direto. E aí você vai perceber que você vai conseguir manter um ritmo. Faz 2 repetições, descansa 1 minuto. Aqui é um exemplo hipotético. Obviamente esse ritmo vai depender do nível de condicionamento de cada um, vai depender do nível, da capacidade de recuperação de cada um, mas é só para a gente entender o exemplo. E você vai ver que você vai conseguir pôr uma cadência de repetições ali, ó. A cada minuto você está conseguindo fazer 2 repetições, a cada minuto 2 repetições. E aquilo ali vira um ritmo. Mas quando a gente fala de ritmo, eu não sei se você já parou para escutar um pouco aí no mundo da corrida, mas os corredores geralmente eles medem o pace dele, medem o ritmo deles. Os corredores eles não falam assim, eu estou correndo a 10 km por hora. Eles falam, eu estou correndo a 6 minutos por quilômetro. Ou eles não falam assim, eu mantive uma velocidade média de 12 km por hora. Eles falam, eu corri a 5 minutos por quilômetro. No mundo aí da corrida, mede-se mede-se assim, o quão rápido a pessoa está correndo uma prova através do ritmo. O ritmo, quantos minutos por quilômetro. E quando a gente observa então que, voltando para esse exemplo que eu dei, eu estou fazendo um treino de força. Por que de força? Porque eu estou usando uma carga igual um treino de força. Para um treino de força eu usaria 100 kg. Não usaria? Para fazer 6 repetições, eu estou usando os mesmos 100 kg, a mesma carga. Porém, eu estou fazendo ela de maneira cadenciada, com ritmo. Vamos supor que eu dei o exemplo de 1 minuto de descanso, mas vamos supor que eu desse 50 segundos de descanso e demorasse 10 segundos para poder fazer as 2 repetições. Eu ficaria o quê? 2 repetições por minuto. 2 repetições, é o EMOM. Every minute on the minute. Por isso que no treino de força resistente, o EMOM, o E2MOM, ele é muito interessante, porque ele marca uma cadência, ele marca um ritmo. Então você começa a fazer muitas repetições,
num ritmo, ou seja, repetições e ritmo. Lembra o quê? Resistência. Porém, com uma carga muito elevada, uma carga de força. E assim você consegue acumular um volume de repetições muito grande, com aquela carga também, que é uma carga considerável. E você também consegue fazer isso dentro de um ritmo, o que também favorece ali atributos de resistência. Então isso que seria treinar força resistente. Assim mais ou menos que se treina a força resistente. Qual que é a lógica? A lógica então você vai pegar o seu treino de força, você vai pegar uma fração das repetições que você faria com aquele peso. Então você vai pegar um peso ali que você faz 5 repetições, 4 repetições, 6 repetições. E aí você vai pegar uma fração disso, vai treinar com 1, 2, 3 repetições, por exemplo. E aí você vai cadenciar, vai dar um ritmo nisso. 2 repetições por minuto, ou 3 repetições a cada 2 minutos. Aí vai depender do seu nível de condicionamento, da sua capacidade de recuperação. E aí você vai dar um ritmo, vai acumular repetições, utilizando uma carga muito grande. Isso vai favorecer não só o seu aumento de força, como também vai favorecer o aperfeiçoamento do gesto esportivo. Porque quanto mais você repete aquele gesto, mais o seu corpo vai ficando eficiente em executar aquele gesto. Porque aumenta a coordenação intramuscular, a coordenação intermuscular, aumenta ali o caminho, né, dos seus disparos, das suas sinapses. Então o corpo ele vai encontrando a maneira mais eficiente de executar aquele gesto esportivo ao mesmo tempo que o seu corpo vai ficando forte. E se o seu corpo vai ficando mais eficiente, ele vai ficando mais resistente e mais forte. Essa é a lógica da parada. Então fazendo um parênteses, é justamente isso que a gente usa lá no protocolo soviético de barras fixas. O protocolo soviético de barras fixas é um EMOM, o que está escrito no livro lá é um EMOM, parecido com esse que eu falei aqui. Você vai treinar ali com 2 repetições por minuto, 3 repetições por minuto. Vai ter toda a lógica lá de como que você vai progredir isso, como que você vai calcular em quantas repetições por minuto você vai começar, até quando você vai, como que você vai fazer progressão de repetição de carga, a gente explica isso lá. Tudo isso é baseado justamente no princípio do que? Da força resistente. E é justamente isso que eu usava quando era o tipo de treino que eu uso até hoje, né? E era o que eu estava usando no dia que eu participei desse desafio, que eu fiquei 5 minutos fazendo rosca direta. E é interessante que você consegue desenvolver tanto força quanto resistência. Porque, por exemplo, no aspecto de força, desse treino que eu fazia para barra fixa, e faço hoje também para barra fixa e faço para outros exercícios também. Eu expandi para outros exercícios ao longo do tempo. Mas, na questão da barra fixa, é interessante que no TAF eu faço mais de 20 repetições num TAF, ou seja, eu faço uma série com mais de 20 repetições, mesmo pesando 120 quilos. Porém, também já fizemos o teste. Lá no quartel uma vez, um colega meu segurou na minha cintura para ver se eu conseguiria fazer barra. Ele pesava uns 60, 70 quilos e eu consegui fazer a barra com o militar pendurado em mim. Então, eu ganhei força, ganhei resistência, ganhei as duas coisas. Obviamente, eu não fiquei o mais forte possível. Obviamente, eu não fiquei o mais resistente possível. Mas eu consegui achar um caminho entre eles com esse treino. Até porque, se você quer ser um powerlifter, talvez você deva treinar um treino focado em força. Se você quer ser um atleta de endurance, ou você quer fazer alguma modalidade que exige muita resistência, talvez você deva fazer um treino de resistência. Para mim, na minha realidade, que eu sou bombeiro militar, é interessante para mim ter um desenvolvimento conjunto das duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente pode extrapolar isso também para uma hipertrofia resistente, utilizando a mesma lógica. Você pode escolher ser um fisiculturista, ser um cara que vai estupir no palco e tal. Ou você pode escolher ser apenas um cara normal que tem, na média, uma massa muscular maior que a média das pessoas ali que você convive, mas ao mesmo tempo você tem resistência para conseguir fazer atividades do dia a dia. Você não é aquele cara grandão, fortão, aquele cara, na verdade, grandão, que não aguenta nada. Que não aguenta carregar um sofá, não aguenta carregar uma geladeira, que qualquer coisa o músculo já está queimando. Não, você consegue desenvolver, andar para esses dois ambientes. E é a mesma lógica, mesmíssima lógica. Só que ao invés de você pegar aqui uma carga de um treino de força, você vai pegar uma carga para um treino de hipertrofia e vai fazer do mesmíssimo modo. Você vai pegar uma fração, vai
colocar um ritmo naquilo e vai acumular muitas repetições de forma cadenciada num ritmo. E vai aumentar seu volume load com menor custo de recuperação, favorecendo seu ganho de massa muscular ao mesmo tempo que você desenvolve também a sua resistência. E é inclusive isso que eu uso nos meus treinos. Meus treinos são ou de força resistente ou de hipertrofia resistente, porque eu acho que eu gosto, na verdade, de treinar mais assim e acho que assim a maioria das pessoas vão ter mais resultados, porque a maioria das pessoas não querem ser powerlifter, não querem ser um fisiculturista, nem querem ser um atleta de endurance de ponta. Elas querem ser uma pessoa que, na média, tem uma massa muscular maior que a galera, na média, tem uma força melhor que a galera, na média, tem uma resistência melhor que a galera. Imagino que a maioria das pessoas queira isso. A maioria das pessoas não estão buscando competir em competições de strongman, em competições de como é que chama? Mister Olímpia. A maioria das pessoas querem só estar com a saúde bacana, estar com um shape legal, estar com uma força interessante, estar com um corpo funcional. Se você quer habilidade, se você quer competir nessas outras habilidades, aí talvez você deva treinar como os grandes campeões dessas habilidades treinam. Talvez seja assim. Agora, para uma pessoa normal, que quer desenvolver todas essas coisas, eu acho que esse treino é muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar, que eu anotei. Eu acho que é isso aí. É isso aí que eu tinha para trazer hoje para vocês, explicar melhor então esse conceito de força resistente, mostrar o porquê que ele é tão interessante, né? Porque a gente pode desenvolver várias coisas que são interessantes para nós, pessoas normais, que não queremos competir em uma modalidade específica, mas queremos um pouquinho de cada coisa. É um treino interessante. E te mostrei aqui também nesse vídeo como você vai treinar a sua força resistente e que você pode extrapolar isso também para uma hipertrofia resistente, ganhando assim mais força, mais hipertrofia e mais resistência ao mesmo tempo. E você pode usar isso inclusive para multiplicar suas repetições na barra fixa, como eu ensino lá no protocolo soviético. Se você quiser conhecer mais sobre o protocolo soviético, vou deixar aqui na descrição um link para você poder aprofundar mais sobre esse tema. E se vocês querem que eu faça mais vídeos explorando a força resistente, hipertrofia resistente, deixe nos seus comentários, porque vou fazer os vídeos de acordo com o que vocês quiserem, o que vocês pedirem. É isso aí, tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.